Vamos supor que eu estou investindo lá, eu consigo guardar R$ 50 por mês, né? O cara que hoje ganha aí entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês, que é a realidade hoje no nosso país, né? A maioria da população está dentro dessa faixa salarial. E eu consigo investir R$ 50 por mês. Pô, ao longo de um ano eu tenho R$ 600 investido aí nos 12 meses. E eu tenho uma ação lá que deu um boom desse aí. Pô, valorizou 1000%. Aí eu tenho... dos meus 600, agora eu tenho R$ 6.000 investido. É uma coisa, pô, é bom pra caramba. Eu tinha R$ 600 ontem, acordei hoje com 6.000. Mas ainda não muda a vida do cara, não né? Deu aquele... Tipo, então, eu penso assim... Qual é o objetivo de uma pessoa que começa assim, a investir com esse valor baixo? Assim, qual é a ideia? Tipo, quanto o cara precisa hoje realmente para ter liberdade financeira, para conseguir tirar uma renda legal disso também? Não, né? Boa pergunta. Porque assim, cara, é muito reflexivo você pensar, né? Depende da vida de cada um. Por exemplo, hoje, quanto você tem de gasto mensal? Não precisa falar, eu sei que é bastante, porque o João... só pela qualidade do podcast, eu imagino o João gastando... Gasto tem, mas quem disse que eu pago? Quem disse que eu pago? Para de me ligar, claro. Dá uma segurada. Mas então, depende muito da vida de cada um, sabe? Cara, assim, tem pessoas que, por exemplo, que nem com esses R$ 1.000, R$ 2.000 consegue ter, sei lá, uma vida digna, consegue arcar com suas despesas e viver bem. Porque tem até uma... Eu não lembro qual foi o livro agora, acho que foi no Princípios do Estrategista. Que eu li, eu achei muito bacana, né? Tipo, o cara falando sobre a felicidade do consumidor. Basicamente assim, o cara que tá lá andando de a pé e de repente ele vai lá e tá andando de ônibus ali, andando de a pé e de repente ele consegue comprar um carro. A felicidade dele vai ser enorme, vai ser gigante, né? É uma conquista. Só que depois, ele vai lá, passa os anos, ele consegue melhorar sua condição e troca de carro. A felicidade dele, assim, não foi a mesma quando ele mudou lá, conseguiu aquela primeira conquista, saiu, parou de andar a pé para comprar o carro. Não foi tão grande. Porém, se ele, de repente, entrar numa situação que ele, sei lá, se atrapalhou com as dívidas lá, entrou numa despesa enorme, precisa vender aquele carro. A dor vai ser enorme. Muito maior. Você regredir a sua classe social, o seu padrão de vida, diminuir o seu padrão de vida, é uma dor muito maior do que quando você conquista. Legal. Porque quando você conquista, você acaba se acostumando. Mas então, agora, tipo assim, quanto eu preciso para ter a minha liberdade financeira? Vai depender disso. Perfil de cada um. Sim, hoje, para você viver bem, quanto você diria que você precisa? Sei lá, eu queria ganhar 5.000 ao mês, 10.000 ao mês. Beleza. Como que a gente pode investir pensando em ter essa renda mensal? Tá, eu trabalho hoje, como que eu posso escalar isso? É tudo disciplina. Eu penso assim, por isso que eu gosto muito das ações, fundos imobiliários, de falar que dá para você começar com pouco. Porque desde o servente pedreiro, médico, engenheiro, qualquer um pode começar a investir na bolsa colocando pouco dinheiro ali e aumentando seu patrimônio. Só que não é simplesmente, que nem você falou, a valorização, o boom de uma hora para outra. Você tem que saber que você precisa estar diversificando aquilo, precisa estar em constância. E aí, como que eu posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim ao invés de eu ficar sempre trabalhando por ele? Tem uma coisa que a gente chama de renda passiva, que é investindo com foco em dividendos, com foco em ter um retorno mensal caindo lá, todo mês caindo aquele pingado ali na sua conta. Sabe, tipo um aluguel. Sim, basicamente isso. Os dividendos eles são parte do lucro que a empresa distribui aos seus acionistas. Também tem fundos imobiliários, que é parte do lucro que eles distribuem aos cotistas. Tem essa diferença, mas é todo cara que comprou o produto e mesma coisa. Fica recebendo lá uma parcela, basicamente. Sim. Então, por exemplo, comprei uma ação lá a R$10 e os dividendos dela são 10%. Recebo R$1 por ação. Conforme vou aumentando, vou ganhando mais. E é juros compostos, né? Você vai alavancando. Quanto mais você tem, às vezes você pode utilizar dos próprios dividendos que você recebeu para comprar mais ações. Aquele chamado bola de neve, né? Sim, a bola de neve. E aí é que tá, as pessoas... Você tem que ter, principalmente, aquela correção de eu quero ganhar mais, o que eu posso fazer para gastar menos e como eu posso investir melhor. Isso aí é até do livro do Primo Rico, um famoso influencer que ficou bem Thiago famoso. Negro.
Eu gostei muito dessa parte que é basicamente isso, esses 3 pilares. Ganhar mais, investir melhor e gastar menos. Mas então, é basicamente isso. Você colocou lá o seu dinheiro, tá tendo uma renda passiva, começou a investir. No começo, centavos. Depois você já começa a ver lá que dá para pagar uma conta de luz. Ter paciência. Nossa, para mim, esses tempos atrás, quando foi pagar o IPVA, de repente caiu lá os dividendos. Eu tava vendo, nossa, compensa, parcelar. Quando caiu meus dividendos, eu falei, nossa, dá pra mim quitar o IPVA aqui, caramba. Legal. É uma coisa que você acaba, que conquista legal, não precisa. Foi a minha sensação, uma vez eu paguei a conta de internet. Eu recebi dividendos e falei, nossa, já paga minha conta de internet. Sim. Eu tipo, pô, realmente não mudou minha vida, mas pô, a sensação é muito, muito boa. Eu não precisei trabalhar pra conquistar, que tem aquela... Tô usando a internet de graça, pelo menos. E assim você vai conquistando as coisas. Essa é a diferença da renda ativa e da renda passiva. A renda ativa, quanto mais você trabalha, mais você ganha. A renda passiva é basicamente o dinheiro trabalhando para você. Então, atingir esse auge da liberdade financeira depende de cada um. Eu, por exemplo, preciso de 1 milhão de patrimônio, se investindo bem ali, conseguindo, sei lá, 10 mil ao mês. Bacana, isso para você é liberdade financeira? Tem gente que não, tem gente que prefere escalar mais ainda, conquistar mais. Tem gente que, sei lá, tudo vai depender do padrão de vida da pessoa. Perfeito, para cada um significa uma coisa, né? Sim. Mas eu achei muito legal essa analogia de que nem sempre olhar pelo lado de, pô, eu vou ganhar um monte de dinheiro, mas só de você não correr o risco de baixar o seu padrão já é uma conquista gigantesca, né? Você ter o que você falou, uma reserva de emergência. De repente o cara desenvolve cria uma a partir disso, né? A partir dos seus primeiros investimentos, enfim.